Olá, meus jovens adolescentes. Nós vamos falar um pouco sobre a segunda lição da revista do trimestre. Essa revista aqui, eu creio que vocês já receberam. Aqueles que ainda não receberam devem providenciar, fazer busca lá na igreja, conversar com a professora Osmélia, porque nela é que está a sequência dos estudos, né, que vão ser ministrados para vocês. Nós já vimos a primeira lição da revista, né, onde ele falou sobre os 3 estados de Jesus, né, o estado preexistente, de humilhação, e o estado de exaltação. A segunda lição fala sobre a revelação de Deus em Cristo Jesus, ou a Bíblia revelando a Jesus Cristo. Todos conhecem o relato de Gênesis, onde a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, uma obra-prima das suas mãos. Ele formou o nosso corpo do pó da terra e soprou, então, nesse corpo formado do pó da terra, o fôlego da vida, e nós nos tornamos almas viventes. E nós fomos criados à imagem de Deus, nessa questão moral, dessa capacidade de razão, de entendimento, de escolha, né? Então, nós fomos criados à imagem de Deus, como únicos na criação. Nenhum outro ser existente na natureza possui as características que o homem e a mulher possuem. E o homem foi criado num relacionamento perfeito com Deus. Ele conhecia a vontade de Deus, ele se relacionava com Deus, Deus passeava todos os dias, no cair da tarde, no jardim, e ele então tinha uma profunda intimidade com Deus. E Deus então deu ao homem a responsabilidade de zelar, de cuidar do jardim, de ser o seu representante diante de todos os demais seres criados por ele. Devido ao pecado, né, o homem desobedeceu a Deus, o homem e a mulher. Eles foram expulsos do jardim, da presença de Deus, e a partir daí o homem perdeu essa intimidade e esse conhecimento de Deus. O homem se tornou transgressor, se tornou rebelde contra a vontade de Deus. Mas Deus tinha um plano já preparado, né, na eternidade, para restaurar o homem à sua natureza caída, restaurar a comunhão desse homem com ele e fazer com que o homem voltasse então a viver essa perfeita comunhão com Deus. Só que esse plano, ele vai sendo revelado por Deus ao homem aos poucos, né? No início, a revelação ela aparece, né? Primeiro Deus criando o homem, né? Deus se revelando ao homem, o homem tendo um conhecimento de Deus, mas também depois Deus promete ao homem que da descendência da mulher, né? Ou da mulher, viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, Deus já começa a revelar que há um plano através de um descendente humano que libertaria o homem da condenação, desse afastamento, desse juízo de Deus, né? Quando Deus faz aquela aliança com Abraão, Deus diz para Abraão que da sua descendência, né, ela abençoaria todas as famílias
da terra. Então, ele teria uma grande descendência que abençoaria todas as famílias da terra. Também Deus promete a Davi um reino eterno, né? E que um descendente de Davi reinaria. Ele viria para reinar e ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então nós vemos nessa trajetória histórica, desde depois da queda, né, que Deus vem mostrando ao homem que ele tem um plano de salvação e que esse plano viria através de um descendente da raça humana, que seria então o libertador ou o salvador da condição do homem, né? Libertando o homem da sua condição de pecado. Os profetas falaram sobre isso, o próprio sistema de culto, né, ritualístico, onde os animais eram sacrificados como um sinal de que somente um cordeiro sem mácula, puro, poderia, através do seu sangue, da sua vida, retirar a culpa do homem, né? Aqueles animais eram simbólicos, eram tipos de Cristo em várias situações que Deus revelou ao homem e o que ele deveria fazer para adorá-lo, para cultuá-lo, né? Depois Deus passa a revelar, então, mais diretamente, através dos profetas, a pessoa de Cristo, falando, né, que o menino iria nascer, o menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, Deus revela que de uma virgem nasceria uma criança que seria o grande rei, que seria o Deus eterno e que traria a libertação ao povo e traria uma nova era de paz e de felicidade. Nessa profecia de Isaías, ele coloca Jesus, né, como o maravilhoso conselheiro, aquele que vai trazer uma sabedoria, um conhecimento até então nunca visto pelo homem, né, um conhecimento da parte de Deus. Né? Então viria um homem, nasceria um homem de uma virgem, e esse homem traria para a humanidade um conhecimento até então inexistente sobre Deus, sobre a vontade de Deus, né? Um maravilhoso conselheiro, ele é o próprio Deus, né? E ele então viria para realizar a vontade de Deus, né? Pai eterno, né? O conhecimento dele, ou a existência dele, não estaria limitada àquele período, ou não está limitado àquele período do seu nascimento, mas ele é eterno. Ele já existia, ele existe, ele continuará existindo, mas ele passará a existir, a viver entre os homens. E só esse homem que tem o conhecimento eterno poderia transmitir para os outros homens esse conhecimento que vem desde o princípio, né, sobre Deus. Né? Então, para que ele pudesse revelar Deus, ele teria que ter um conhecimento eterno e ele teria que ser Deus. Ele é o príncipe da paz, então ele viria para trazer paz ao coração do homem, para libertá-lo dos seus pecados, dos seus conflitos, né? Então, Jesus foi revelado que ele viria por vários profetas. O profeta Miqueias falou o seguinte: "E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos.
desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias revelou a cidade onde ele nasceria. Por isso que quando os magos vão para Jerusalém, né, inquirir onde nasceu o grande rei, eles vão atrás dessa profecia e dizem, olha, o que os profetas disseram é que em Belém ele nasceria. E eles vão, os magos, até Belém e encontram a Jesus, né? Então Jesus ele é revelado no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, como o enviado de Deus, como aquele que traria ao homem um conhecimento eterno, um conhecimento de Deus, e realizaria a obra de salvação. Quando ele nasce, né, então, ele recebe o nome de Jesus. O nome Jesus significa Jeová é o Salvador. E esse nome, ele é passado para Maria pelo anjo. O anjo que apareceu a José para falar para ele não fugir, né? Ele explica para José que Maria daria à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo, ele revelou para José que o nome daquela criança seria Jesus, e que simboliza, né, significa Jeová é o Salvador, e que ele seria acima, o nome dele estaria acima de todo nome, né? E através do nome dele os homens invocariam a Deus. Outro nome que é usado para se referir a Jesus é Cristo, né? Jesus, o Cristo. A palavra Cristo, ela significa ungido, ou seja, aquele que foi consagrado, capacitado por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus, para realizar uma missão. Então, o nome Jesus, o Cristo, tem esses dois significados, né? Jesus, que significa Deus é Salvador, Jeová é Salvador, e Cristo, que significa o ungido de Deus ou o escolhido de Deus, né? Também é usada uma outra palavra para Cristo, né, que é Messias, tá? Então, Cristo ou Messias são a mesma palavra. Mas é usado um outro nome para se referir a Jesus, né? Quando o profeta Isaías fala do nascimento de Jesus, ele diz, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então esse nome Emanuel significa Deus conosco, ou que ele viria para ficar conosco, ou ele estaria conosco sendo o modelo de perfeição, de vida, de santidade. Outros nomes vão aparecer no Novo Testamento falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Que ele é o Filho de Deus. Ele é o único e legítimo Filho de Deus, né? Quando foi revelado a Maria que ela daria a luz a um filho, ela perguntou para o anjo, né, aquele ser celestial, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem, eu não tive relações com nenhum homem? E o anjo então vai dizer para ela que a criança vai ser gerada pelo Espírito Santo e que a criança será filho de Deus, né? Então, ele é o filho legítimo de Deus, ele é Deus e ele assume a natureza humana, descendo, né, deixando aquele estado de glória, de divindade, de eternidade, toda a sua grandeza, ele se esvazia
e ele nasce como uma criança, ele entra na história, no tempo, e ele passa a viver como um ser humano, ele assume a natureza humana. Então ele é Deus encarnado, o Deus na natureza humana, ele uniu as duas naturezas. Sendo Deus, ele assume a natureza humana e ele passa a viver aqui como Deus homem. Então, por isso que esses nomes são importantes para nos ajudar a entender quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do homem, ou seja, a humanidade dele também é perfeita. Então ele é Deus perfeitamente, porque ele possui a mesma natureza do Pai, e ele é homem, porque ele possui a mesma natureza que cada um de nós possuímos, né? A natureza física, o corpo e a alma. Então ele passa a viver entre nós como um homem, mas ele é Deus, né? Essa união dessas duas naturezas, né, dessas duas essências, ela é perfeita, né? E ela não se confunde, ou seja, ele mesmo na forma humana, com a natureza humana, ele continua sendo Deus, e ele sendo Deus, ele vive como homem. Então nós não podemos separá-las, no sentido de que Jesus agora vive eternamente com essas duas naturezas, e também não formou-se uma nova a partir da união das duas. As duas naturezas permaneceram em essências como elas são. Então Jesus hoje, ele é Deus homem. Ele está diante do Pai como Deus, e ele está diante do Pai como homem, nos representando. E por toda a eternidade, Jesus vai manter essas duas naturezas unidas. Então, no novo céu e na nova terra, nós vamos viver com Jesus, ele sendo Deus homem. A natureza humana de Jesus, restaurada, glorificada, será igual à nossa natureza, restaurada e glorificada. Mas ele continua sendo Deus, ele continua com toda a sua glória e pujança divina. Jesus, ele afirmou que ele era Deus, né? Que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Foi João Batista falou sobre isso, né? Ele é o Filho unigênito do Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele afirmou, né, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E a igreja, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus volta para a presença do Pai, no céu, a igreja, então, passa a proclamar esse Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E as pessoas queriam saber, então, quem é esse Jesus que vocês adoram? Quem é esse Jesus que vocês cantam louvores, que vocês falam? Quem ele é? Então a igreja passou a ensinar as pessoas quem era Jesus. E ela passou a usar alguns termos que eram conhecidos na época, né, para mostrar para as pessoas quem é Jesus. Um dos termos usados pela igreja, por Paulo, é que Jesus é a pedra angular, ele é a base, ele é aquele que sustenta toda a estrutura da igreja, né? Ele é onde a nossa fé é alicerçada, é edificada. Então, quando se construía um prédio, se usava uma estrutura para sustentar o peso, né? E tinha aquelas pedras que eram muito importantes. Então, Jesus, ele é a base da nossa vida, ele é a base da nossa fé. Era isso que os cristãos ensinavam
e pregavam. Também eles diziam que Jesus é santo. Por que Jesus é santo? Primeiro nós precisamos entender que a Bíblia não ensina que o homem ele é santo. O homem ele é santificado por Deus. Ele se torna santo porque Deus o santifica, ou Deus o perdoa através de Cristo. Mas Jesus, ele era Deus. Ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecados. A sua natureza divina é santa, é pura. E na sua natureza humana, ela permaneceu santa, porque ele tendo a nossa natureza, ele não pecou, portanto ele não tinha culpa e ele não tinha nenhum pecado, nenhuma condenação. Também a igreja ensinava que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ou seja, ele é o Rei do universo, ele tem todo o poder, toda a autoridade, e ele é quem governa e rege, né, toda a criação, porque ele criou todas as coisas. Também ele é a luz do mundo. Jesus falou isso: eu sou a luz do mundo. Aquele que está comigo, né, não viverá, não andará em trevas. Então esse mundo, ele está em trevas porque ele foi expulso da presença de Deus. O homem é pecador. Mas Jesus veio para trazer a luz, para iluminar o coração do homem e libertá-lo das trevas, da escuridão, do pecado, da ignorância, do desconhecimento da vontade de Deus. Jesus também é o Verbo. João vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? E que ele estava desde o princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas através dele, por meio dele. Então Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo, é aquele que fala. Então as três pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho tem então a missão de comunicar ao homem Deus, de falar de Deus, de ensinar a verdade de Deus e de substituir o homem, tomando o seu lugar na cruz e pagando pelos seus pecados. Então ele é a palavra, ele é o Verbo. Jesus também é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é Deus, ele é eterno. Outros termos que são usados para falar sobre o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Então ele se coloca diante do Pai como Deus homem, né? Deus de igual com o Pai, e homem como nosso representante, sem pecado, mas que morreu pelo nosso pecado, sofreu em nosso lugar. Então agora ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele também é o autor e consumador da nossa fé. É ele quem nos chama, é ele quem nos salva, é ele quem nos ajuda a viver, né? É claro que há um trabalho dele com o Espírito Santo, mas foi ele que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. Então ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é o nosso Redentor, ele é aquele que nos comprou, nos redimiu da nossa situação de escravidão, de prisioneiros do pecado, de condenados, né? E ele nos libertou do império das trevas. Ele é o Cordeiro de Deus, já falamos, que tira o pecado do mundo. No sacrifício no Velho Testamento, um cordeiro era apresentado diante de Deus, ele era morto e o seu sangue derramado pela culpa do homem. Mas a Bíblia diz que o sangue de bodes e de carneiros e de bodes e de bois não podem perdoar pecado. Então é o sangue de Cristo naquela cruz que é derramado por nós, e é o sacrifício dele que nos salva, um sacrifício único, eterno, perfeito, que foi feito por nós.
E nós agora em Cristo temos o perdão, a salvação e a vida eterna. Ele é o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o pão da vida, Ele que nos alimenta, Ele que nos dá vida. Ele é o nosso mediador, né? Ele é o noivo. Nós somos a noiva e Ele veio para nos resgatar. Então, nós temos na Bíblia muitas informações a respeito de Cristo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por isso que você precisa ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Se você quer saber quem é Jesus, você vai conhecê-lo na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A mensagem central da Bíblia é Jesus. É o que ele é o plano de Deus para a nossa salvação. E é conhecendo Jesus que nós passamos a entender esse plano e a buscar fazer a sua vontade. Então, o meu incentivo é que você estude a sua revista, tem muitos versos, leia e tire suas dúvidas também. Se interesse por saber quem é Jesus, porque Ele é o Senhor de todo o universo e Ele vai voltar para nos levar, ou levar os salvos para viver com Ele, e aqueles que não o confessarem não vão ter o privilégio de ir para o céu. Vão ser afastados definitivamente da sua presença. Então, que você pense nisso, que você leia a Bíblia, que você conheça Jesus, que você tenha um encontro pessoal com Ele, né, se colocando diante dele, aceitando como seu único e suficiente Salvador. Que Deus o abençoe.